Boa tarde, meninos do quinto ano, tudo bom? Hoje nós vamos ter novamente nossa aula de geografia e o tema de hoje, nossa aula hoje, vai ser sobre degradação e preservação ambiental, né? Porque quando a gente vai falar sobre degradação e preservação, geralmente é da natureza, é meio que redundante. Então, a gente vai falar um pouquinho de como se destrói, como se degrada e como podemos preservar para que essa natureza que vem sendo destruída não termine de se destruir. Mas o que é degradação? A degradação é a destruição do espaço, da paisagem natural, ou seja, o homem vem e vai destruindo aquilo ali aos poucos, vai degradando aquilo ali aos poucos, até acabar aquele tipo de vegetação, aquele tipo de animal, aquele reservatório de água que a gente tinha. Então, a degradação é a destruição que vai acontecendo aos pouquinhos. Então, o desmatamento é um tipo de degradação, as queimadas, a poluição do ar e tudo isso que vai dando essa perca à natureza. E aqui no Brasil, a gente começa falando de degradação, principalmente é o exemplo maior que a gente tem de degradação ambiental de um ecossistema, que é a Mata Atlântica. Se vocês puderem ver, aqui como está dizendo nesse mapinha que Tia trouxe, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, somente os povos nativos, né, os índios e tal, era quem viviam nessa região do litoral, do interior. Em todo o Brasil existiam indígenas, povos nativos, mas eles não destruíam a natureza. Eles usavam o que precisavam de caça, de pesca, de madeira, mas sem danificar demais ali o ambiente. Isso aqui, esse verdinho aqui que vocês estão vendo, era tudo Mata Atlântica. Todo esse bioma se espalhava por toda essa região em verde que vocês estão vendo aqui. E em 2014, esse mapa está um pouquinho desatualizado, mas em 2014 a gente só tinha esse pequeno fragmento de Mata Atlântica no litoral do nosso Brasil. E quando os portugueses chegaram, eles iniciaram a degradação desse ambiente. Eles começaram a retirada de madeira excessiva, como principalmente do pau-brasil, que era para enviar para Portugal e para toda a Europa. Por quê? Porque os portugueses eles eram capitalistas, então eles pegavam essa madeira e vendiam para ter lucro, então eles iam ter dinheiro. Os índios não faziam isso porque eles não participavam desse modo de produção. Então, eles iam, pegavam essa madeira que estava aqui e mandavam lá para outro país. Então, isso foi acabando com esse bioma. Outra coisa, as cidades foram sendo construídas no meio dessa floresta. Então, foi sendo derrubado, principalmente aqui no Nordeste, que é onde, se vocês verem, ó, aqui na região Nordeste, é a parte que menos tem resquícios dessa mata. Aqui para o sul e sudeste a gente tem mais uma quantidade considerável. Em comparação aqui o Nordeste, que é quase nada, porque foi desmatado muita coisa justamente para a criação das cidades, das fazendas, o plantio de cana-de-açúcar, para a criação de gado. Então, tudo foi sendo construído em cima de onde existia essa floresta, essa Mata Atlântica, né? Essa floresta úmida. Então, diminuiu muito a quantidade que tem. Então, é um bioma muito degradado, ou seja, é muito destruído. E a gente vai ver que não é só o desmatamento que vai poluir essa natureza, né? Vão existir outros meios e Tia vai mostrar para vocês agora. Vai existir a poluição industrial. A gente vai agora a parte das poluições, porque a degradação ambiental é mais por parte assim direta, é mais nas florestas e tal. Aqui a poluição industrial, ela vai funcionar e vai poluir geralmente o ar
E a água, por quê? Toda indústria ela vai precisar de combustíveis, ou petróleo, diesel, que são queimados e geram fumaça, como também vão precisar de um esgoto e essas coisas que são tiradas, né? Esses restos que saem com uma fumaça, esse esgoto, ele vai degradando o ambiente aos poucos. Por quê? Ah, tia, mas uma chaminé só vai fazer um estrago tão grande, um planeta tão grande, vai ajudar a ter muita... vai gerar dificuldades. Por quê? Porque não é só uma empresa, não é só uma indústria, não é só uma chaminé. Depois que o mundo cresceu e se tornou o tamanho que é, e todas essas civilizações e tudo mais, a quantidade de indústrias foi crescendo junto. Então, não é mais só uma ou duas chaminés, são milhares de chaminés em todo o mundo, emitindo certos gases que, mesmo a atmosfera sendo formada por gases e diversas formas, que desequilibram porque vai em excesso. Por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, que a gente libera no aerosol, no ar-condicionado, as grandes indústrias liberam em toneladas, e isso vai desequilibrando a nossa atmosfera. Então, o ar vai ficando poluído. Então, não só a natureza, mas os próprios seres humanos vão sofrer com essa poluição, porque nós precisamos respirar. Então, onde é muito poluído, por exemplo, São Paulo, Rio, que são lugares poluidíssimos, não só por chaminés, mas carros e tudo mais, você não consegue ver o céu, você respira mal, você vai ter um pó preto dentro de casa. Então, tudo isso vai partindo dessas poluições que vão tendo aos poucos, mas que vai destruindo uma grande parte. A poluição industrial nas águas é péssima também. Por quê? Do mesmo jeito que consome-se combustíveis para mover uma indústria e ele solta muito ar, muito gás poluente, a indústria ela é uma das que mais consomem água, ou seja, praticamente para tudo que se vai fazer precisa ter muita água. Então, a indústria ela vai poluir os rios, ela vai poluir os mares e ela é provavelmente de substâncias tóxicas, químicas, e que na maioria das vezes aquilo ali vai acabar com aquela vida que vai ter naquele rio e naquela área do mar. Por quê? Porque a água ela muda sua substância pela quantidade de esgoto que tem dentro. Então ali não é mais propício para ter vida nem de animal, muito menos de plantas. Então, toda aquela vida que vai ter ali dentro provavelmente vai morrer. Mas é só a indústria que polui as águas? Não. Os seres humanos também poluem muito os rios e os mares. A população ela tende a poluir todo o curso de água que passa perto dela. Porque, além das grandes cidades terem sido construídas ao lado dos rios, às margens, como a gente já estudou, eles também usavam a mesma água que bebiam, que usavam em casa para o consumo, também para jogar os seus restos e tudo mais. Então, isso é uma cultura muito antiga que vem e continua destruindo e acabando com os habitats aqui na Terra. E da água é o principal, porque a gente é um recurso que ele pode acabar. Se a gente não tiver cuidado, vamos ficar sem esse bem. Tia, vim falar do lixo agora para vocês. O lixo é tudo aquilo que a gente descarta. A gente usa em casa, aquela embalagem plástica, aquele papel, aquela caixa de papelão. E isso vai juntando e vai se tornando lixo, porque a gente descartou, né? Não funciona mais. E ele pode ser orgânico ou inorgânico. Ele é orgânico quando, por exemplo, é esse aqui, que é o resto de folhas, o resto de alimentos. E esse lixo orgânico, ele
pode chegar na natureza, não tem problema. Por quê? Porque ele se decompõe e volta a ser matéria. Mas o lixo inorgânico, ele é o que mais faz mal para a natureza. Por quê? É borracha, é plástico, é tecido, são coisas que demoram milhares e milhares de anos para se decompor na natureza. Porque mesmo ele tendo vindo de um material natural, ele não é natural. Então, esse lixo ele polui não só a terra, porque quando esse lixo ele vai começando a se decompor, mesmo que demore milhares de anos, ele tem um processo de decomposição, cria-se uma água preta que se chama de chorume. Esse chorume ele vai e polui todo o ambiente que está ali embaixo, todo aquele solo. A gente pode chegar nos lençóis freáticos, nos aquíferos e fazer com que a pessoa que os humanos ele percam essa qualidade de água que ele tinha. Então, para isso acontecer, para isso deixar de acontecer, para a gente não perder nossos ambientes, a gente precisa manter a preservação. O que é isso? A gente precisa, não a gente que eu digo, porque começa de nós. A gente tem que não jogar papel de bombom na rua, nem de balinha. Você chegar e começar de casa. Separar o lixo orgânico do inorgânico. E assim, ir aumentando e começando esses cuidados. Por quê? Se vocês não começarem de pequenininho, quem sabe um dia quando vocês vierem um grande empresário, vocês vão ter cuidado de não jogar tanto ar poluente no ar, tanto esgoto nos rios. Então, a gente tem que começar de pequenininho, mesmo que a gente seja bem menor do que todo mundo que faz coisa ruim. A gente também vai ter que reciclar, cuidar dos ambientes, por quê? Mesmo que alguém tenha degradado aquele ambiente, tem como você plantar mais árvores, reciclar algumas coisas, e assim vai se indo. Por quê? Botar uma tela de proteção nas chaminés, para ver se diminui aquela emissão de gases. Tentar tratar o esgoto para ir destruindo o menor possível que seja a água que ele vai cair. Tentar fazer menos lixo. E assim por diante, certo? E economizar água. A gente precisa economizar água porque é um bem que pode acabar e que a gente às vezes banaliza porque vê o oceano cheio, mas a gente não consome água do oceano. A gente precisa preservar o oceano porque a gente respira por causa dele. Mas a gente precisa também economizar a água doce que nós temos a nosso alcance, tá? E preservar a natureza no geral, né? Não desmatar, não queimar, nem jogar lixo, nem poluir, tá bom? A atividade de hoje, de sala, vai ser na página 141 e 142. E te vai mandar também a correção da atividade da semana passada, tá bom? Quem fez a atividade de casa, manda pra tia no privado, tá bom? Que te vai anotando. E para casa, a atividade de vocês é reutilizar. Vocês vão olhar essas folhas grandes de papel ofício branca ou preta ou colorida que vocês tenham, mas que já tem um lado usado e o outro está em branco. Então vocês vão reunir essas folhas para desenhar, fazer tipo um caderninho de desenho, reaproveitando essas folhas que vocês têm com um lado usado, mas que o outro é branco, tá bom? E vocês vão me mandar esse caderninho. Vocês podem fazer um caderninho, ou grampear somente, ou ficar com as folhas soltas, mas mostrar que reuniu umas folhas que vão ser utilizadas novamente, tá bom? Um beijo, um bom final de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, a tia tá aqui, tá bom?